Romanos, abramos no capítulo 14, dando sequência à exposição desta epístola, que é considerada o quinto evangelho, pela maneira como o apóstolo Paulo apresenta e reitera as verdades do evangelho, porque o evangelho é a boa nova de Deus em Cristo, como a justiça providenciada para nós, pela fé imputada aos nossos corações. Por conseguinte, nós recebemos as bênçãos da salvação, da vida eterna, e como esta dádiva, esta graça, transforma as nossas vidas e as nossas relações com Deus, conosco e com Cristo, e com o próximo, e com o nosso próximo. E neste capítulo, em que nós consideramos fazer parte desta última sessão, desta última parte, que é onde o apóstolo Paulo apresenta o evangelho como a boa nova da nova vida em Cristo, em que nós temos nesta nova vida as novas relações, a nova maneira de nos relacionarmos pela perspectiva de Cristo, de quem Cristo é, com a nossa relação com Deus, a nossa maneira de nos ver e de nos relacionar com o próximo. Por isso, nessa parte final, o apóstolo Paulo faz várias referências à relação do crente com a lei de Deus, no seu aspecto prático, como ela é a base objetiva do amor, que é a essência, que é o elemento fundamental das nossas relações. Esse amor em Cristo nos capacita a termos uma relação de amor com Deus, a relação de amor com o próximo e com as coisas do Senhor. Então vejamos, meus irmãos, capítulo 14, do versículo 13 ao 22, ao 23. Eu os convido para nós lermos de maneira alternada, vamos participar da leitura deste texto. Romanos capítulo 14, de 13 a 23. Leamos. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Senhor Deus, diante da tua santa presença,
diante deste momento tão importante e solene, que é o culto ao Senhor, no dia do Senhor. Pedimos a tua bênção, a tua graça, para a meditação da tua palavra, para esse momento que ela será exposta, e que seja de maneira fiel, que possamos, de fato, ó Deus, também nos dispor a ouvir a tua palavra, com toda a reverência, com todo o respeito, com todo o temor, e que teu Espírito acompanhe esta palavra, preparando os nossos corações como terra fértil, para que ela venha realmente germinar, frutificar para a glória do Senhor, para o bem e a edificação da tua igreja, do teu povo. Ó Deus, vem abençoar a tua igreja com a tua palavra, vem nos santificar, vem nos ajudar, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, que a tua palavra ela é apta para ensinar, para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que sejamos perfeitos em Cristo, aperfeiçoados e instrumentalizados para toda boa obra. Vem através da tua palavra nos aperfeiçoar em Cristo e nos dar habilidades, instrumentos e condições de podermos, ó Deus, fazer a obra que o Senhor nos confiou e nos chamou para fazermos. E uma das mais importantes, cultuar ao Senhor, servir como adoradores do Senhor. Que o Senhor nos dê graça nesta hora, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos na semana passada que o capítulo 14 até o versículo 13 do capítulo 15, o apóstolo Paulo está falando de como a piedade cristã, de como o justificado, que agora está sendo santificado, está sendo conduzido a uma vida de santidade, de piedade em Cristo, ele deve reger então suas relações, em especial aqui a relação entre os irmãos em Cristo, entre os membros do corpo de Cristo, lidando com os aspectos da fé, onde o apóstolo Paulo coloca dois grupos definidos claros de fortes e fracos, pontuando que esses fortes e fracos não tem a ver necessariamente com a questão moral, com as lutas morais, com as lutas quanto às inclinações do coração em si, né? Nem do tempo de cristão, nem de quanto tempo tem de vida cristã, mas fracos e fortes no que diz respeito à consciência cristã, no que diz respeito à liberdade em Cristo, do que é que realmente Jesus Cristo nos libertou em relação à maldição do pecado, em relação aos ritos, às cerimônias tanto pagãs como aquelas do judaísmo que se findaram em Cristo, que tiveram seu objetivo cumprido em Cristo. Então, o que é que Cristo põe fim em termos de cerimonialismo, de ritos, e também a própria relação com a lei do Senhor, no que diz respeito à vida piedosa, à prática religiosa, daí Paulo dizer a própria consideração de dias santos, no que diz respeito a dias separados para cerimônias particulares, para uma consagração pessoal ao Senhor, a observância de dias nesse sentido, não no que diz respeito ao dia do Senhor, não em respeito a um dia para culto, mas no que diz respeito à consagração pessoal. E nesse sentido o apóstolo Paulo diz que os fortes são aqueles que entendem que tipo de liberdade Cristo veio trazer para nós em relação à lei, a ritos, a práticas, a usos e costumes. Então, do que Cristo nos liberta, do que temos liberdade para fazermos, e ele coloca alguns exemplos específicos em relação a dias sagrados, a dias santos, e em relação à dieta, à comida, a relação com comida, em que alguns faziam uma dieta, se abstinham de alimentos, judeus convertidos por acreditarem que ainda estava em vigor a dieta, em que o Senhor proibia na lei o uso de alguns alimentos, de alguns animais específicos, chamados na lei de impuros, incluindo aí porcos e tantos outros animais, que na lei está especificamente lá orientado, que animais eram esses, mas que nós vamos perceber que em Cristo somos libertos deste cerimonialismo, desta dieta, porque
Paulo vai dizer que nenhum alimento é impuro, nenhuma carne é em si mesmo impura no sentido religioso e moral da palavra. Todos os alimentos são dádivas de Deus, bênção de Deus. E Paulo diz, participando com a ação de graça, tudo é legítimo, é correto. Porém, a proibição que o Senhor fazia no Antigo Testamento era uma forma prática, cruenta, uma forma material, literal, de ensinar sobre santificação, sobre como Cristo nos separa do que é realmente pecaminoso. Porque o que é pecaminoso é ético-religioso e não físico, material em si. É a maneira como nos relacionamos com as coisas, mas não elas em si, não a comida em si. Então, nesse sentido, Paulo diz que os fortes são os que entendem a liberdade em Cristo, têm uma consciência livre em Cristo do que como podem participar dessa questão de alimento, quanto a usos de costumes, quanto a algumas práticas culturais, quanto a alguns hábitos que não são em si mesmo pecaminosos, como entender essa liberdade em Cristo. E os fracos são aqueles, não só os judeus que se abstinham de comida, mas também alguns gentios que procuravam não comer aquelas comidas que sabiam vir do sacrifício aos deuses nos templos pagãos. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios, onde ele vai dizer que alguns estavam indiscriminadamente comendo esses alimentos, essas carnes, em templos pagãos, e que eles não deveriam fazer isso, não por causa da comida em si, mas por causa da associação com o espírito pagão que predominava o ambiente, que motivava aquelas pessoas, mas que o alimento, estando no mercado, era uma comida para ser comercializada como qualquer outra, que estando na casa de um pagão, mesmo sendo convidado para comer com ele, mas se fosse oferecido como um mero alimento, dando ação de graças, o cristão poderia comer tranquilamente. Então Paulo vai lidar mais especificamente, quando chegarmos na carta aos Coríntios, vamos ver os detalhes que o apóstolo Paulo lida com essa questão dessa dificuldade com os crentes gentios, em que estavam praticando certa dieta, certa abstenção de alimentos, em que alguns estavam chegando a comer só hortaliças, comendo só frutas e hortaliças, e Paulo diz, eles preferem fazer isso, mas são fracos, porque acham que é pecado eles comerem este alimento por causa de sua origem pagã. Então, tendo isso em mente, essa ideia de fracos e fortes estarem relacionadas, a consciência da liberdade que temos em Cristo, da consciência livre em Cristo para participarmos daquilo que a Bíblia não nos proíbe, mas que causa uma certa polêmica exatamente por conta de algumas tradições. O apóstolo Paulo, então, vai continuar a orientar a relação entre os fracos e os fortes na igreja, e agora ele vai dar uma ênfase mais específica aos fortes, como eles devem exercer a sua liberdade em Cristo, e como, ao exercer essa liberdade em Cristo, eles devem ser mais flexíveis, eles devem ser mais amorosos com seus irmãos mais fracos, e tendo uma disposição de, se necessário, abrir mão de sua liberdade em Cristo, por amor ao seu irmão e ao reino de Cristo. E esse é o ponto deste texto que nós lemos, onde o apóstolo Paulo vai exatamente mostrar para nós que não devemos destruir a comunhão e nem comprometer o reino de Cristo por causa de nossa liberdade. Não devemos destruir a comunhão e nem comprometer o reino de Cristo por causa de nossa liberdade. É muito interessante isso, porque nós vivemos alguns dilemas quanto à liberdade no que diz respeito aos seus aspectos individuais e sua relação com o coletivo. Quando falamos de relações sociais, de relações políticas, o que deve prevalecer, o individualismo ou o coletivismo? Nesse aspecto, isso deve ficar bem claro, e sempre procuramos falar isso em relação à palavra de Deus, que a Bíblia não supervaloriza a liberdade individual em detrimento à importância que a individualidade tem dentro do coletivo.
daquilo que a palavra de Deus exige dentro do coletivo, que existe realmente um limite, que a liberdade individual ela não pode ser absoluta, nem o coletivismo pode ser absoluto. Precisamos entender até onde a nossa liberdade deve ser defendida, deve ser de fato reforçada, mas em alguns momentos devemos nos dispor a sacrificar de alguma forma a nossa liberdade por coisas realmente legítimas, não por aqueles que querem cercear a nossa liberdade, usurpar e tirar ela por suposto bem comum e coletivo, que não são legítimos e válidos, que eles mesmos criam, como acontece com os ditadores, que acabam com todas as liberdades individuais em nome de um suposto coletivismo bem maior e acabam sacrificando todas as liberdades individuais. Isso também não é bíblico. E nós vamos perceber um pouco isso neste texto, em que há uma preocupação do apóstolo Paulo em dizer para os crentes mais fortes: não sejam tão inflexíveis, não sejam tão duros na defesa de sua liberdade, tenha de alguma forma uma disposição de abrir mão, mas realmente por um bem maior, que Deus define o que é esse bem maior. Não de maneira subjetiva, abstrata, deixando ao bel prazer do próprio indivíduo, que aí é uma coisa interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, que eu devo me dispor como um crente mais forte, abrir mão de minha liberdade em prol do bem do meu irmão, mas não para atender os seus caprichos como meu irmão, mas para poder ter um efeito positivo, edificador e ajudador sobre a vida dele, como a Bíblia nos orienta. Não é abrir mão de minha liberdade para ser capacho de caprichos de indivíduos egoístas, arrogantes, soberbos, que não têm a humildade de reconhecer a necessidade de ajuda muitas vezes. Mas Paulo parte do princípio, do pressuposto, de que é mais fácil para um crente maduro abrir mão de sua liberdade temporariamente por um aspecto pontual e específico, do que um crente fraco entender as ações de um crente mais forte e de ser convencido imediatamente de seu erro. Esse é o ponto que eu gostaria de deixar claro, que não sou defensor de que devemos abrir mão de todas as nossas liberdades. Existem liberdades chamadas de naturais. São naturais porque Deus, ao nos criar, imprimiu a nossa condição de seres humanos. Liberdades intrínseca à nossa condição de criaturas segundo a imagem e semelhança de Deus. Uma liberdade de expressão, com limite, com respeito. Que outra coisa que precisamos pensar, ter liberdade de expressão não significa falar tudo o que eu estou pensando sobre o outro. As pessoas confundem as coisas, acham que liberdade de expressão é dizer tudo o que eu penso e acho da maneira que eu devo falar. E não é assim. Existe sim essa defesa da palavra de Deus quanto à liberdade de minhas expressões, de minhas ideias, de minhas opiniões, respeitando os limites, o outro. Isso também é orientado pela palavra de Deus. Tenho sim essa liberdade, a liberdade da administração, da proteção da minha própria vida, do direito à defesa pessoal, do direito à defesa de minhas posses, do direito à defesa da minha família, do direito de administrar os meus bens, meus recursos, como temos falado aqui, que devemos defender o princípio de que não é da responsabilidade do governo a administração absoluta da economia de um país. Todas essas questões de liberdades individuais, sim, essas são básicas, devem ser defendidas por nós, mas devemos entender que em alguns momentos precisamos ter a flexibilidade e o entendimento de que muitas vezes vamos precisar em algum momento abrir mão destas coisas para algo que realmente tem maior valor. Falamos aqui pela manhã como o apóstolo Paulo não foi tão defensor de sua liberdade como quando ela foi cerceada porque ele foi preso pregando o evangelho. Ele não ficou reclamando dizendo, eu quero ser um homem livre, fez uma reivindicação a Roma, mas pelo contrário, ele entendeu que sua liberdade poderia ser sacrificada naquele momento, e era louvável sua liberdade individual ser sacrificada em nome do reino de Cristo, em nome da honra a Cristo, em nome do projeto de Cristo sobre a vida dele. Paulo entendeu isso. Não pelos caprichos de Nero, dos romanos, dos judeus incrédulos, mas por algo realmente maior estabelecido por Deus. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo, meus irmãos, chama a nossa atenção
É um tema que o apóstolo Paulo considera caro para a vida cristã, para o crescimento da igreja, para a edificação da igreja. O uso correto, sábio, inteligente da liberdade em Cristo. Cristo trouxe liberdades extraordinárias para nós. Quanto à própria vida religiosa, nos libertou da maldição da lei, nos libertou de alguns ritos cerimoniais relacionados à lei, necessárias antes de Cristo. Mas não nos deixou ao nosso bel prazer, a um uso indiscriminado e absoluto de liberdade. Então vejam, o apóstolo Paulo então vai mostrar que nós não devemos usar a nossa liberdade para destruir a comunhão da igreja, para comprometer o reino de Cristo. E a primeira coisa que ele vai dizer sobre isso é que devemos nos dispor a abrir mão de nossa liberdade para acolher o nosso irmão em amor. Devemos ter disposição em alguns momentos de abrir mão do uso de nossa liberdade em Cristo, nossa liberdade no que diz respeito a alguns usos e costumes, algumas práticas que são legítimas, que temos liberdade para fazer, mas nós não somos nem obrigados a fazer. Não estamos falando de culto, nós não estamos falando de elementos de culto, nós não estamos falando de elementos da ceia, de que eu devo optar ou não se eu tomo a ceia com vinho ou com suco de uva. Isso é algo inegociável, isso não é isso que Paulo tem em mente. Paulo está falando de usos e costumes, de coisas que têm a ver com a vida social do crente, com o exercício de sua liberdade quanto aos seus usos pessoais. Ele está falando da relação com bebida alcoólica, da relação com comida, com a relação com a cultura, com a prática geral em si. Ele então diz, olha, se a minha liberdade em Cristo entristece e separa o meu irmão de mim, cria confusão, faz com que eu não consiga ter comunhão com ele, afaste ele de mim e me impeça de ter comunhão com ele, eu devo abrir mão de minha liberdade para acolher meu irmão, para me aproximar do meu irmão em amor, para ter ambiente propício para exercitar amor fraterno. Veja, como o apóstolo Paulo coloca isso a partir do versículo 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Ele começa reforçando o seu apelo, reforçando a sua exortação para ambos os grupos, fortes e fracos, de que eles parem com as picuinhas, parem com as ofensas pessoais, parem com o ataque uns com os outros, porque nós vimos que qual era o problema praticado, qual era o erro praticado pelos dois grupos. Paulo disse, os fortes estão desprezando os fracos, está ignorando os fracos, praticando as suas ações sem se importar com o efeito daquilo sobre a vida. Sabe quando a gente diz assim, eu tenho nada a ver com o outro, não tem nada a ver com a minha vida, eu não estou nem aí com o que ele pensa. Paulo está dizendo assim, os fortes estavam desprezando os fracos, dizendo, eu como carne sacrificada mesmo, eu como carne de porco mesmo, não estou nem aí esse judeu velho fraco. Eu tomo meu vinhozinho mesmo, não estou nem aí. Paulo diz, não faça isso. Os fortes estão desprezando a fraqueza dos seus irmãos mais fracos, a ofensa aos seus irmãos mais fracos, dizendo assim, não estou nem aí para ele. Sem se importar que aquilo está criando uma divisão, um grupo, facção dentro da igreja, impedindo a comunhão dentro da igreja. Aí Paulo diz, assim também os fracos estão condenando os fortes, dizendo que eles estão praticando pecado, dizendo que eles estão ofendendo a Cristo, o reino de Cristo. Então Paulo disse, parem de se julgar, de se condenar mutuamente, de ficarem praticando ofensas uns aos outros. E agora a sua ênfase vai mais especificamente para os fortes. Então ele diz, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa de si mesma é impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo está dizendo, olha, os fortes estão ignorando totalmente os fracos, praticando estas coisas que ofende e os confunde totalmente, e essa ofensa diz respeito ao fato de que eles não querem ter comunhão com esses irmãos, achando que eles estão realmente praticando pecado, estão agindo de uma maneira realmente errada, não querem se aproximar, não querem ter comunhão. Paulo disse, a fé, a comunhão está sendo destruída.
E vocês, eu sei, Paulo disse, vocês que são fortes como eu sei que não há nada impuro no alimento em si. Paulo aqui toma como ênfase a comida, os alimentos. E é óbvio, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele diz que as coisas em si mesmo não são pecaminosas, e que alguns as consideram, é importante nós entendermos que o apóstolo Paulo não está dizendo que a questão de pecado ela é subjetiva. Ele não está defendendo um relativismo moral, um subjetivismo moral, em que isso é definido pela própria consciência do indivíduo. Que somos nós que definimos o que é certo ou errado, que é o que nós chamamos agora do mimimi da sensibilidade, que se ofende com todas as coisas, que tudo é pecado, é errado, tudo é ofensa, tudo é discriminação, tudo é preconceito, tudo é racismo. Não é isso que Paulo está dizendo. Essa subjetividade não é defendida pela palavra de Deus. Não são os indivíduos a medida da moralidade. Não é a consciência e a razão humana a base objetiva da moralidade. Não é o que eu acho ser certo ou errado. Paulo não está dizendo isso. É importante entendermos que Paulo não está defendendo um relativismo moral. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: é certo, é claro pela lei e pela sua interpretação do Evangelho, pela interpretação que a lei faz do Evangelho em Cristo, que alimento em si mesmo não é impuro, que não existe um pecado caracterizado pela comida de alimento em si. Paulo diz, comer um alimento em si mesmo não é pecaminoso, não é um ato imoral ingerir um alimento especificamente. Paulo está dizendo, não há pecado em ingerir um alimento específico. O que tornou comer alguns alimentos em Israel não era que estes alimentos eram moralmente impuros, mas porque havia uma proibição divina a eles. O que tornou comer a carne de porco algo pecaminoso não é porque porco é moralmente impuro, religiosamente impuro. É porque Deus proibiu o povo de comer para ensinar, para ser uma forma pedagógica de ensinar sobre um valor espiritual que Jesus traria para nós. A necessidade de nos separarmos do que é moralmente pecaminoso, que é algo ético, religioso, que tem a ver com o coração, que tem a ver com a transgressão da lei de Deus. Que o próprio Jesus Cristo explicou isso, que o que entra não é o que contamina, não é o alimento que traz contaminação religiosa e moral, é o que sai, são as ações, as palavras. Então Paulo está dizendo assim, eu sei, então ele está definindo qual é a base moral, qual é o princípio moral em relação ao que é pecaminoso na relação com as comidas. Ele vai dizer assim, eu sei que nenhuma comida é em si mesmo impura, mas alguns consideram. Então ele está dizendo assim, esses indivíduos têm problemas de participar destas coisas, eles que acham que é pecado comer, porque eles ainda não entenderam realmente o significado da relação com aquilo, o sentido espiritual do que a própria lei ensinava, dos valores espirituais em Cristo, do que é realmente santo e profano, que não tem a ver com material e espiritual, mas com a diferença dos aspectos éticos e religiosos, do que Deus aprova, das relações que Deus aprova e que Deus desaprova. Essa é a base. Então Paulo está dizendo assim, eu sei que comer esses alimentos que até antes eram proibidos, não é pecado porque não há nada impuro neles. E essa proibição que havia foi até removida. Esse é o ponto. Então Paulo está dizendo assim, não há pecado em ingerir esses alimentos, mas alguns consideram pecado. E é nessa consideração que Paulo vai ser bem claro e vai dizer assim, os que consideram pecado são fracos, porque estão chamando de pecado o que Deus não diz que é pecado, por isso que ele é fraco. Não é porque o forte tem capacidade de definição moral melhor, mais elevada. Não, é porque o forte compreendeu realmente a definição bíblica do que é pecado e do que não é em Cristo. Ele tem um discernimento espiritual claro em Cristo da relação com as coisas. Ele tem liberdade de participar daquilo que Deus não condena a sua participação. Mas o fraco não participa porque ele não entendeu isso. Por isso que ele é fraco.
porque ele não entendeu a explicação, o ensinamento de Deus em Cristo. Então Paulo diz, por amor, eu sei que não é pecado, você está bem decidido em sua mente, a liberdade, você entendeu que tem a liberdade de comer essas comidas, de beber o seu vinho, de ter uma vida social, nas coisas que Cristo nos dá total liberdade de usufruir, com os limites morais estabelecidos pela palavra de Deus, com a maneira correta, mas sabendo de tudo isso, Paulo disse, sabendo que vocês estão certos, vocês que são fortes, mas vocês estão errados, quando vocês não se dispõem a abrir mão de sua liberdade por amor ao irmão. Preferem deixar que o irmão continue com seu coração fechado para ter comunhão com você, porque o fraco nesse sentido aí, ele está condenando e impedindo uma relação com o forte, dizendo, eu vou com esse herege, eu vou me relacionar com esse comedor de carne de porco, bebedor de vinho? Não, de maneira nenhuma, com esse herege, jamais. Então Paulo está dizendo, o coração dele está fechado para a comunhão, então você está destruindo a fé do seu irmão, porque ele está reforçando um conceito errado sobre pecado, ele está condenando você por um pecado que ele acha que você está cometendo, mas não é pecado, porque você não está tendo a flexibilidade de parar de praticar isso, de abrir mão de exercer essa liberdade em Cristo junto com o seu irmão, na sua comunidade, está falando de uma comunidade específica, de abrir mão dessas coisas por amor, para tentar acolher o irmão, para tentar se aproximar do irmão, para tentar estabelecer laços amorosos de afinidade, de comunhão com este irmão fraco. Você está dizendo assim, você não quer também deixar lá esse fraco aí? Paulo disse, não pense assim. Tenha disposição de abrir mão de sua liberdade por amor, para acolher seu irmão, para ter ambiente facilitador para a comunhão. Por amor ao irmão, eu posso abrir mão de algumas liberdades individuais. Mas não pode parar aí. Eu não posso simplesmente abrir mão de minha liberdade individual por amor ao meu irmão e parar simplesmente na abstenção, na abstinência, no remover, no me comprometer a não fazer por causa do outro, para não o escandalizar. Mas Paulo diz, não pode parar aí. Se seu objetivo é por algo maior, você não pode fazer isso apenas por caprichos de um fraco, mas por objetivo de elevar a condição deste fraco a uma condição de forte. Veja como Paulo vai colocar esta progressão. Ele vai dizer assim, você não pode destruir o irmão aqui, continuar deixando-o desanimado. Ele está triste porque ele está vendo aquela prática, ele está vendo aqueles irmãos praticarem indiscriminadamente, ele está vendo aqueles fortes praticarem aquelas coisas, ele está desanimado, ele está abatido, ele está querendo se afastar da igreja, ele não está querendo ter comunhão, ele está triste, ofendido com tudo aquilo. Paulo disse, não destruas a fé, não destruas a comunhão com seu irmão, por causa de sua liberdade, abra mão dela e se aproxime dele e o acolha em amor. E depois disso, Paulo diz, então, devemos em alguns momentos abrir mão de nossa liberdade por amor, para acolher o irmão, para nos aproximar. Tentar destruir as barreiras do preconceito que ele criou contra nós, porque a gente também pensa assim, fulano é muito preconceituoso, mas vamos pensar que a gente pode ajudar aquele preconceituoso a desfazer o seu preconceito. É isso que é amor cristão, eu sair da minha zona de conforto, para mim é confortável viver a minha maturidade cristã, viver a minha liberdade cristã, sem me importar com o outro que ainda não ascendeu a essa condição, que ainda não evoluiu, não cresceu espiritualmente a essa condição. Paulo disse, não, por amor, é como Paulo estivesse assim, rebaixe-se, dê um passo para trás. Você cresceu e amadureceu como cristão em liberdade, mas abra a mão e dê um passo para trás e pegue a mão do seu irmão para caminhar com ele. Então veja, Paulo diz, devemos abrir mão de nossa liberdade com o objetivo de acolher em amor o nosso irmão. Segundo, devemos abrir então mão da nossa liberdade em alguns momentos por causa do reino, entendendo que aquilo vai além do próprio irmão, apesar de que eu vou voltar para ele especificamente, mas tem a ver com ele, mas tem a ver também com o reino, com algo que vai além da minha relação específica com ele, tem a ver com o entendimento que eu tenho daquela relação dentro de um contexto maior, de testemunho na relação com meu irmão para o mundo.
de testemunho, de paciência, de prática, de liberdade cristã na minha relação com os ímpios, que é forjada, que é preparada na minha relação com meu irmão. Se eu não tenho flexibilidade, se eu não tenho paciência e tolerância com meu irmão em Cristo, eu vou ter com o ímpio. Se eu não consigo suportar o meu irmão fraco, eu vou suportar o filho do diabo, atazinando o meu juízo, me perseguindo, me provocando, me cutucando. Se eu não tenho paciência com o meu irmão em Cristo, eu vou ter com o meu inimigo na fé. Então veja, que a ideia de Paulo é que a gente precisa entender que não são que essas relações pontuais ela tem a ver com algo maior em relação ao propósito de Deus para reino. E é na igreja que a gente é forjado nas relações que nos preparam para um contexto maior de reino. Veja como Paulo coloca isso a partir do versículo 16. Então veja assim, no 15 ele diz: devemos acolher o irmão por quem Cristo morreu. Versículo 15: não seja, pois, vituperado o vosso bem, não seja blasfemado aquilo que a gente pratica de bem, não seja questionado as nossas boas obras. Vituperado aí é ofendido, xingado, questionado, manchado. O bem que a gente, a fé que a gente professa, o testemunho que a gente dá, que não seja manchado com a nossa inflexibilidade, com a nossa falta de amor com o irmão. Que o nosso bem não seja vituperado, não seja questionado, não seja lançado na lama. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu destruo a ideia de meu compromisso com o reino quando eu uso toda a minha energia para defender minha liberdade de poder comer e beber, sem ninguém ficar fuxicando ou falando mal. Se eu fico tão preocupado em gastar toda a minha energia em defesa da liberdade de poder tomar minha cachaçinha, de comer a minha carne de porco, de comer a minha carne, de comer o que quer que seja. Paulo disse: não, faça isso não. Não gaste toda a sua energia para defender a sua liberdade, quando você, em suas ações, o reino está sendo comprometido. Quanto ao seu testemunho de amor, de paciência, de tolerância, e por não estar praticando aquilo que realmente define o reino. A liberdade é um aspecto importante do reino. Ter uma liberdade de consciência e de ação em Cristo é bênção e frutos do reino. Mas Paulo diz, não são os elementos basilares, não são os fundamentos, não é o que constrói o reino. O reino é construído em cima de valores, princípios, verdades espirituais. Olha como ele diz, porque o reino não se estabelece sobre a questão de comer e beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é que define que nós somos filhos do reino? É a liberdade de comer e beber em Cristo? Ou é a presença do Espírito produzindo o caráter de Cristo, como ele define em Gálatas capítulo 5? Que o que que difere os filhos do reino das trevas para os filhos do reino da luz, os filhos do reino de Satanás para os filhos do reino de Cristo, Paulo diz, é que os filhos de Satanás produzem as obras da carne, o ódio, o ressentimento, a intriga, o pecado. Ele diz, mas os frutos do Espírito, o resultado da presença do Espírito, produzindo o caráter dos filhos do reino, é amor, paz, fé, benignidade, temperança, domínio próprio, amor, tolerância, longanimidade. É isso que Paulo tá dizendo aqui. Ele está dizendo assim, o reino é caracterizado, é fundamentado nas virtudes e nos valores de Cristo. Justiça, tratamento justo, correto com o outro, certo com o outro, paz. E muitas vezes, para termos paz, precisamos abrir mão de algumas liberdades, de alguns privilégios, sacrificar alguma coisa em nossa vida, sair da nossa zona de conforto. Jesus Cristo diz que para haver paz entre partes em litígio na igreja, é preciso que o ofendido procure o ofensor. É claro que também é obrigado que o ofensor procure o ofendido. Mas quando Jesus fala, ele dá uma ênfase ao ofendido, por quê? Porque geralmente o ofensor esquece de sua ofensa. Geralmente o ofendido
fica remoendo a ofensa, cultivando o ressentimento, fechando o coração para a possibilidade de arrependimento, de perdão em relação ao outro. Então o que é que ele pega? Ele pega aquele indivíduo que está mais atingido pelo litígio, o ofendido, e diz: sai de sua zona de conforto, de autojustiça, de autodefesa, de desejo de vingança. Sai de tua zona de conforto, sacrifica tua honra pessoal, teu ego ferido. Sai de sua zona de conforto, vai falar com o irmão que te ofendeu, vai confrontá-lo biblicamente, vai produzir arrependimento na consciência dele, para que vocês se perdoem mutuamente, para que haja paz. Pare de ficar se autocomiserando, pare de ficar se justificando, se defendendo. Me ofendeu, que injustiça, ajudei tanto aquele miserável. Jesus diz: sai de sua zona de conforto de ofendido, vai procurar o ofensor. É disso que Paulo está dizendo. O reino é construído em paz, paz forjada em perdão, arrependimento, tratamento sincero de ofensas, sacrifícios pessoais em que eu abro mão de algumas liberdades, que eu saio de minha zona de conforto para ir em direção ao outro, para estender a mão em direção ao outro. Isso é que é amor. Isso, o reino é construído em um ambiente de justiça, de tratamento correto, reto, para ter paz e alegria no Senhor. Aqui está dizendo que aqueles irmãos ofendidos estavam tristes, os crentes fracos estavam tristes, ofendidos, por estarem sendo desprezados, ignorados por aqueles fortes, e então eles diziam: sai para lá mesmo, filho de Satanás, não quero comunhão contigo, os condenando, dizendo: não temos parte com essa coja. Tristes, abatidos. Paulo disse: o reino de Deus não é assim. Deve haver alegria no Espírito. E a alegria no Espírito tem a ver exatamente com Cristo sendo forjado em nós, através do caráter de Cristo que está sendo produzido em nós, que nos faz longânimos, pacientes, misericordiosos, perdoadores, dispostos a agir como Cristo, que abriu mão de sua glória. Quer falar de liberdade, quer falar de abrir mão de privilégios e direitos em favor de outro? Pensa em Cristo. Quem mais entende do que abrir mão de sua liberdade individual em favor de outros? E quem eram estes outros? Nós, pecadores miseráveis, que cuspimos na cara dele, que cravamos ele lá naquela cruz com os nossos pecados, que colocamos a ira de Deus sobre ele porque era para nós. Abrir mão de sua glória, dos anjos lhe servindo, da posição de filho de Deus no seu lado, da liberdade de exercer toda a sua glória e majestade e poder como Deus, para se submeter a uma condição humana, restrita, humilhada. Falar de que eu não posso abrir mão de minha liberdade em Cristo em favor de alguém ou de algo maior. O reino de Cristo, diz Paulo, é justiça, paz e alegria no Senhor. Que eu tenho que me dispor a abrir mão de algumas liberdades individuais em favor do reino de Cristo, que é construído nas relações interpessoais, no contexto de corpo de Cristo, que a justiça deve estar presente, que a paz deve estar presente, mas a paz é forjada. E alegria. E diz: isso é o reino. Não devemos sacrificar isso. Então Paulo diz, versículo 17: aquele que deste modo serve a Cristo, que abre mão de sua liberdade individual em prol de reino, do reino de Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Essa atitude, Jesus disse isso, que o amor praticado entre eles dentro do corpo de Cristo serviria de testemunho para o mundo, eles viriam Cristo. Ele disse: se vocês fizerem isso, se vocês se sacrificarem, abrir mão de sua liberdade por amor ao irmão e ao reino de Cristo, vocês já são aprovados por Deus e serão bem vistos pelos homens. Claro que ele está falando não dos aproveitadores e manipuladores, mas está falando que os homens virão como virtudes louváveis, ações virtuosas, de que os crentes se amam, se toleram, se perdoam, se dispõem a abrir mão, se sacrificam individualmente em prol uns dos outros. Isso nos torna mais confiáveis. Isso abre o coração dos homens para o reino de Cristo, para o Evangelho. Essa é a ideia de Paulo.
Mas se fazemos o contrário, diz Paulo, destruímos o reino. Veja, versículo 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Versículo 20. Não destruas as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Temos a liberdade, Paulo diz, temos toda a liberdade, mas se estamos destruindo o reino de Deus, se estamos destruindo a causa do Senhor, fechando os corações para a comunhão na igreja, fechando os corações para acolhimento do evangelho fora da igreja, estamos lutando e batendo o pé e sendo flexível pela coisa menos importante. Então ele diz, abra mão de sua liberdade por causa do reino, para trabalhar em prol do reino. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas liberdades que temos como crentes maduros, diante da relação com os ímpios, e muitas vezes, de nos abster de certas práticas que para nós temos total liberdade de fazer, mas estar no meio deles e fazer isso no meio deles pode trazer uma má interpretação, pode trazer uma barreira difícil para testemunhar. Uma esposa crente diante de seu marido descrente, numa atitude que muitas vezes pode fechar o coração dele, de que ele não vai entender sua liberdade que ela tem em Cristo muitas vezes, de fazer algumas coisas que não seria pecaminosas fazer, mas seria mal interpretada por ele, fecharia o seu coração e lhe daria uma interpretação de que aquilo não é válido para um cristão, principalmente quando algumas coisas já são estabelecidas por uma cultura evangelical. Por muitos anos no Brasil, nós fomos conhecidos, os evangélicos eram conhecidos pelo que não se fazia. Cristão é quem não bebe, não fuma, não vai em festa, não se prostitui. Tinha um monte de ímpio aí que era considerado cristão. Não bebia, não fumava, não se prostituía. Tem um monte de ímpio que não bebe, não fuma, não se prostitui, não vai em festa. Não é cristão por causa disso. E muitas vezes os cristãos eram conhecidos por esse padrão de conduta moral. Um cristão, e quando alguém perguntava, você é crente? Sou, então você bebe? Não. Você fuma? Não. Você vai em festa? Não. Você se prostitui? Não. Pronto. Você é crente mesmo. Mas se perguntassem para nós, presbiterianos, se é crente? Sou. Você bebe? Vinho da ceia. A gente começava por aí. Aí o outro já começava a pensar, você é crente? Aí Paulo diz, muitas vezes, algumas coisas que temos a liberdade de fazer em Cristo, podemos abrir mão, principalmente na nossa relação com os ímpios, com os irmãos também, Paulo está falando dos fracos, mas Paulo está estendendo isso, dizendo assim, podemos fechar os corações, podemos fechar as portas para a extensão do reino por mau testemunho, escândalo, até por coisas que não são em si mesmo pecaminosas, mas que nós, por arrogância e soberba, não quisemos abrir mão, sabendo que aquilo podia ser mal interpretado, mal visto, criar um problema para o reino de Cristo, e nós não abrimos mão. Paulo disse, não faça isso. Não destrua a obra de Cristo por causa de seu direito de comer e beber. Faça isso. Temos liberdade em Cristo, mas a liberdade, podemos abrir mão de algumas coisas por causa do reino. E ele finaliza dizendo que também podemos abrir mão da nossa liberdade para a edificação da fé do meu irmão mais fraco. Então, eu devo acolher o meu irmão mais fraco, não para ficar sendo um tutor, no sentido de um mais velho para um mais novo, como se ele nunca fosse amadurecer. Não é tolerar a fraqueza do outro sem tratá-la. Se meu irmão é fraco na fé, e ele não tem ainda a maturidade para exercer corretamente sua liberdade de consciência em Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Acolhê-lo em amor, trabalhar os valores do reino com ele, na relação com ele, mas devo também edificá-lo, ajudar a maturidade de sua consciência, ajudá-lo a crescer. Vamos estudar juntos sobre essas questões, meu irmão. O que você pensa sobre tal coisa? Vamos estudar aqui, vamos amadurecer. Veja que essa é a preocupação do apóstolo Paulo, que o fraco deve ajudar o forte a crescer, a amadurecer. Veja como ele coloca isso no versículo 19, a partir do 19.
Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Olha, a preocupação aí de edificação mútua, um ajudando a edificar a vida. Edificar é construir. Nós somos uma construção coletiva, mas essa construção coletiva se faz a partir da individualidade, como tijolos de uma construção. Então Paulo diz assim, a gente se preocupa coletivamente, mas ataca individualmente a condição de cada um. Então eu tenho que me preocupar no coletivo da comunhão com meu irmão, mas tenho que me preocupar em que condição meu irmão se encontra espiritualmente. Então ele diz assim, edifica uns aos outros. O forte é aquele que está em uma condição de crescimento espiritual, de uma construção espiritual maior, e o fraco está nos alicerces da fé, está com as paredinhas começando. Então eu vou ajudar a edificar a construção espiritual dele, individual. E veja que é isso que Paulo está falando, que essa é a preocupação, porque ele vai dizer, versículo 22, a fé que tens para ti mesmo perante Deus, a fé que tens, tem para ti mesmo. O que é essa fé aqui? Essa fé, Paulo não está falando da confissão, não está falando da crença em si, em termos doutrinários. Aí Paulo está falando essa fé como a liberdade cristã, a convicção do que Cristo me produziu, me deu de liberdade. Essa fé, esta convicção da liberdade que eu tenho em Cristo de poder comer e beber. Essa que você tem para uso pessoal, você tem liberdade. Então Paulo está dizendo assim, você pode abrir mão por causa desse contexto de liberdade, mas não é que você nunca mais vai fazer isso. Não é que você nunca mais vai poder fazer isso, que você deve se abster totalmente como se fosse errado. Paulo disse, não, é abrir mão temporariamente por aquele foco específico, por aquele objetivo específico. Não é dizer assim, nunca mais vou tocar nisso porque os irmãos se escandalizam. Não, é abrir mão desse contexto específico para um fim específico, para atuar como alguém que tem as portas abertas, que tem a fronteira aberta pelo amor, pela comunhão, pelos valores do reino, por não ser arrogante e soberbo de praticar indiscriminadamente sua liberdade, dizendo, não estou nem aí porque as pessoas pensam, e dizer, eu estou sim, eu preciso pensar sobre o efeito das minhas ações sobre a vida do outro, os efeitos da minha ação sobre a fé do meu irmão, então eu me preocupo com isso, mas eu não paro na minha preocupação, eu faço alguma coisa com isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou propor crescimento espiritual, eu vou me aproximar desse irmão, eu vou falar destas coisas, eu vou propor, estudar, meditar sobre isso, refletir sobre isso, eu vou tentar edificar, construir a mente dele. Essa é a preocupação de Paulo. Veja como ele diz, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Agora veja como Paulo está dizendo que tem uma base objetiva aí dessa liberdade. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Mais uma vez, não é subjetivismo moral. Paulo está dizendo assim, naquilo que aprova porque provém da fé, da convicção de que sua mente foi convencida da liberdade que ele tem em Cristo pelo Evangelho. De que ele compreendeu o Evangelho, compreendeu as doutrinas apostólicas da liberdade em Cristo, sobre essa questão de uso e costume. Ele está falando dessa fé, que é uma fé que moldou sua mente, libertou a sua mente para uma livre ação em Cristo. Está dizendo, então, aquele que não se reprova, aquele que não se condena, porque tem plena convicção de que aquilo agrada ao Senhor, que Deus não condena aquela prática, de que aquela prática em Cristo é legítima, eu tenho liberdade para praticá-la, mas eu tenho a liberdade de abrir mão de sua prática para um propósito maior. Então Paulo diz assim, então ele está dizendo assim, você tem domínio sobre essa liberdade de alguma forma, de que você pode usá-la ou abrir mão dela em tempo em que você achar conveniente para um bem maior, que você achar que é necessário o uso da abstenção dessa liberdade, abrir mão dessa liberdade, porque você precisa se aproximar de um irmão, ou de alguém, ou de algum ímpio que você precisa pregar o Evangelho, e você não precisa tocar nesses pontos sensíveis e difíceis e que traz confusão, mas você vai para aquilo que é essencial no Evangelho. Você não tem que começar, você vai pregar o Evangelho e começa para o ímpio e dizer assim, olha, eu sou um crente muito descolado, eu sou um presbiteriano, eu entendo que eu posso tomar bebida socialmente. Que tragédia é essa? Você vai começar pregando o Evangelho desse jeito? Isso não é sábio. Você não vai tocar nesses assuntos que tem a ver com, são secundários, periféricos. Isso não é a essência da pregação do Evangelho. Você não vai falar, não é isso pregar o Evangelho. Então Paulo está dizendo, você tem para você mesmo, ele está dizendo, olha, entenda a natureza dessa liberdade, como ela pode ser usada por você com sabedoria, entendendo os contextos, os momentos apropriados, que você pode usá-la ou se abster dela
porque o seu uso é facultado ao uso inteligente e sábio de sua liberdade. Então você não pode pensar no seguinte, Paulo está dizendo assim, jamais ache que quando você praticar, você está cometendo o pecado na prática em si. Mas se comer e beber traz escândalo e fecha corações e traz problemas para a comunhão, ele diz, você está pecando pelo uso errado da sua liberdade. Não porque você está comendo e bebendo, mas porque você está fazendo isso com irresponsabilidade. Fazendo mau uso, como Paulo disse, não usei a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Então veja, aí ele vai dizer, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele, agora veja o ponto, aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. O forte é aquele que foi convencido pelo Evangelho que comer e beber estas coisas, que essas práticas não são pecaminosas, porque Deus não reprova em sua palavra. Ponto. Agora veja uma coisa interessante do apóstolo Paulo. Como é que eu, como um forte, prejudico o meu irmão fraco? Quando eu o escandalizo, ou seja, eu ofendo a sua consciência, fazendo aquilo que ele acha que é errado, e fecho o coração dele para a comunhão comigo. E segundo, tem duas formas de eu prejudicar o meu irmão fraco. Ofendendo a sua consciência com coisas que lhe ofende por achar que é pecado, mas também eu prejudico o meu irmão se eu estimular ele a fazer o que eu faço sem ele estar convencido de que aquilo é certo. Olha o perigo. Se eu influenciar um jovem da igreja, tem uma liberdade de algumas práticas culturais, de beber e festa, e que eu acho que isso, pensa assim, não, dentro desse limite aqui, meu irmão, não é errado. Mas ele não está convencido que ele tem essa liberdade em Cristo, que ele não está pecando contra Cristo, que fazer estas coisas não desagrada ao Senhor. Ele não está convencido disso, sua mente não foi convencida pelo Evangelho de que ele tem essa liberdade em Cristo. Paulo disse, se eu induzir ele. Aí ele está dizendo que alguns fracos pararam de se ofender e começaram a secretamente reproduzir a prática dos fortes sem estarem convencidos de que aquilo era certo. Paulo disse, o que não provém de fé é pecado. Eu estou ferindo a consciência do meu irmão porque eu estou levando ele a fazer algo que ele acha que é errado, mas ele faz porque está vendo o meu exemplo. Olha, como pastor, eu tenho uma responsabilidade tão grande. Nós como crentes, mais maduros, mais experientes, nós como presbiterianos. Então Paulo diz assim, se você leva seu irmão fraco a fazer aquilo que ele não foi convencido ainda pelo Evangelho, ou seja, o que é fé aqui? É que Cristo me libera para fazer isso, que Cristo se agrada disso, que não há problema nisso. Se ele não está convencido disso em sua mente, Paulo disse, é pecado. Porque só agrada a Deus o que provém de fé. O que provém da consciência, de uma mente consciente de qual é a vontade de Deus para mim. Que Deus pensa sobre aquilo, se ele aprova ou não. O que não provém de fé é pecado. Se eu não faço convencido, daí entendeu Lutero, quando questionado sobre aquilo que ele estava falando sobre a igreja, sobre a fé, sobre a salvação. E a Igreja Católica disse, retrate-se, diga que você estava equivocado em tudo aquilo que você disse, em todos aqueles questionamentos sobre a salvação, sobre indulgências, sobre o valor do Papa, da igreja, que você defende essa suficiência aí da Bíblia, se retrate de tudo, daquilo que o Lutero já estava dizendo sobre a justificação pela fé, sobre a suficiência de Cristo, do Evangelho, e eles disseram, retrate-se. E a fala de Lutero se tornou uma fala exemplar para nós cristãos protestantes. Ele disse, eu não vou me retratar, porque eu não posso ir contra a minha consciência, que está cativa ao Evangelho.
Eu não posso ferir e ir contra a minha consciência. Eu estou convencido que é isso que a Bíblia diz, que é isso que Cristo diz que eu tenho que acreditar. A Bíblia está dizendo que Jesus diz que é isso que eu tenho que crer, é nisso que eu tenho que crer, é nisso que eu tenho que acreditar. Você está dizendo que eu tenho que negar isso, mas minha mente foi cativada pelas Escrituras. As Escrituras tomaram a minha consciência, a minha mente cativou, aprisionou com essa verdade. Eu não consigo me libertar dela. Paulo está dizendo, quando as nossas mentes não são cativas pelo Evangelho, quando nós não somos convencidos pelo que Cristo diz, que Ele aprova para nós, se eu for contra a minha consciência cristã, olha a liberdade cristã, olha a liberdade de consciência cristã, olha a importância de se ter uma consciência cristã e uma liberdade de consciência cristã. Então, com que agora que eu vou me preocupar como crente forte, em produzir uma consciência cristã no meu irmão e uma consciência livre em Cristo para o que Cristo pensa ser livre. Uma fé livre nele. Livre de preconceitos, de interpretações equivocadas, de achismos, de tradições humanas, humanistas, que Cristo não disse para nós. Isso é ser servo de Cristo, isso é ser discípulo de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo sabiamente disse que devemos levar cativa toda a mente a Cristo. O que Paulo está dizendo é, abra mão de sua liberdade para trabalhar em cativar a mente do seu irmão para levar ela para Cristo. Leve ele para pensar biblicamente. Leve ele para pensar com a mente de Cristo. Ajude a construir uma mente cristã, livre em Cristo, com a liberdade que Cristo dar às mentes que ele cativa. Esse é o objetivo. Não é ficar o tempo todo carregando o irmão fraco, gemendo como saco. Teu fraco, está escandalizado, está ofendido. Paulo disse, não. É mais que isso. É abrir mão da liberdade em prol do crescimento, do fortalecimento do seu irmão. Aí sim. É um sacrifício de liberdade que realmente vale a pena. E pensando nisso, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai continuar falando do exercício dessa liberdade no capítulo 15, e nós vamos trabalhar na semana que vem. Mas nessa parte, ele deixa muito claro para nós que sim, temos liberdade em Cristo, de uma consciência livre em Cristo, para aquilo que Cristo não nos condena, quanto a usos, costumes e práticas que em algum contexto na antiga aliança nos era proibido, mas por um objetivo claro de ensinar valores espirituais em Cristo, que agora estamos livres em Cristo para exercer algumas práticas culturais que não são pecaminosas em si mesmas, mas que o mau uso dessa liberdade pode se tornar pecaminoso. Quando nós ofendemos a consciência do nosso irmão, fechando o coração para as relações, levando a fazer algo que ele não está convencido de que é certo, de que ele está se condenando naquela prática, de que ele não tem maturidade cristã para suportar. Então devemos sim ter a consciência de nossa liberdade em Cristo, louvar a Deus se alcançamos uma maturidade, uma liberdade em Cristo, mas ter disposição de abrir mão dela quando se fizer necessário, para acolher o mais fraco em amor, para edificar o corpo de Cristo e para trabalhar em prol do reino do Senhor. Para que o nome de Cristo não seja manchado, não seja atacado pelos ímpios. Os fracos, em resumo, Paulo nos diz que os fracos devem aprender com os fortes e os fortes devem amar os fracos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.